Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa live devocional. Hoje, nós vamos falar sobre a comparação. Nós estamos nessa jornada de lives, vencendo os venenos da alma. Esse devocional que tem como propósito romper com tudo aquilo que impede que você cresça em Deus, tudo aquilo que impede você de fluir no seu relacionamento com o Senhor. E o tema de hoje é a comparação. A comparação ela é danosa, ela é destruidora e você precisa eliminar isso sim da sua vida. A comparação ela mata a sua alma, ela paralisa propósitos e ela impede que você cresça espiritualmente, porque você está sempre de olho se comparando com o outro, ao invés de focar no seu próprio processo com Deus. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre a comparação? Nós vamos ler Gálatas 6:4. Gálatas 6:4, na versão NVT, nova versão transformadora. Vamos lá então? Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Vamos ler mais uma vez, porque é muito importante esse texto. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo muito bem feito e não precisará se comparar com os outros. Ou seja, quando você presta atenção naquilo que você faz, quando você faz com excelência, quando você realmente se rende ao processo do Senhor na sua vida, você não precisa se comparar com os outros, porque você tem a consciência e a paz de estar fazendo tudo com excelência, de estar entregando o seu melhor. A comparação, ela é um veneno que mata a alma da mulher, porque sempre que você se compara, você perde alguma coisa. A comparação ela é muito injusta, porque sempre que você se comparar com outra pessoa, você vai ou se sentir inferior a ela, ou se sentir superior a ela. Ou seja, a comparação vai te levar para soberba, ou vai te levar para inveja, ou vai te levar para o vitimismo. Por isso que ela é tão perigosa. Todas as vezes que você se compara a sua vida com a outra, a sua aparência com a outra, a sua família com a outra, você vai ou para soberba ou para inveja. Ou você vai se sentir superior ao outro, ou você vai se sentir inferior ao outro. E aí vai cair na inveja, vai cair na insatisfação, na ingratidão, no vitimismo de se achar uma coitadinha. Então a comparação precisa ser eliminada da sua vida e ela não faz nenhum sentido. Se nós pararmos para pensar que Deus fez cada uma de uma forma única, incomparável. Você é uma obra do Senhor única, incomparável. Não existe ninguém igual a você. Mesmo os gêmeos existem, mesmo quando nascem gêmeos, existem diferenças, entre eles, A mãe consegue distinguir quem é quem porque há diferenças. E há diferenças na aparência e há diferenças na personalidade. Então não existe ninguém igual a ninguém. Por isso não é justo que você compare a sua vida, que você compare a sua história, que você compare as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos com outras pessoas. Porque cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminhar com Jesus. Então abandone a comparação. Eu tenho uma amiga que fala assim que a comparação ela é loucura, ela é uma insanidade, porque Deus fez cada um de forma única. Contextos diferentes, Cada um tem uma história de família diferente, tem uma origem diferente, Portanto, nós vivemos estações diferentes.
E não é porque alguma pessoa, você olha para uma mulher e ela está avançada no processo, que você é inferior. Cada um caminha, né, de acordo com aquilo que é a sua realidade. Então pare de se comparar com outras mulheres, porque você não conhece a história delas. Você não sabe o que ela já plantou para colher o que ela vive hoje. Pare de se comparar, de se achar inferior ou superior a alguém. As comparações são danosas. Quantas pessoas estão paralisadas no seu propósito porque se compararam com alguém? Porque olharam para alguém e falaram, eu nunca vou ser assim. E não tente ser igual a ninguém. Deus usa cada pessoa de forma única, algo que eu já vi muito, já presenciei muito em ministérios e que prejudica demais, né? O propósito das pessoas é a comparação. É você ficar comparando pessoas. É você falar, essa ministra mais que a outra, essa canta mais que a outra, essa prega mais que a outra. Não, porque essa daqui lidera melhor do que a outra lidera. É mais organizada do que a outra é organizada. Isso é horrível. Não empreste a sua boca para esse tipo de coisa. Não fique classificando pessoas. Não fique categorizando pessoas. Não fique rotulando pessoas. Não fique comparando uma pessoa com a outra, porque cada pessoa é única e o Senhor usa cada uma de uma forma única. Imagina se todo mundo pregasse igual. Se todo mundo ensinasse a palavra do mesmo jeito. Se todo mundo ministrasse, se todo mundo cantasse igual. Se todo mundo pastoreasse do mesmo jeito, se todo mundo liderasse do mesmo jeito, se todo mundo, né, fosse evangelizar do mesmo jeito, o Senhor é a fonte de toda criatividade. O Senhor é um Deus de criatividade, é um Deus criador, que criou todas as coisas. Então não limite o Senhor achando que Ele vai usar as pessoas todas do mesmo jeito, porque Ele não vai. Ele criou essa multiplicidade de sabedoria e de dons e de habilidades. E Ele vai usar cada pessoa de um jeito diferente. Porque às vezes aquela pessoa que você pregou e talvez não tenha ministrado tanto na sua vida, vai ministrar na vida de outra pessoa. Vai ser usada para ministrar na vida de outra pessoa. Então pare de comparar. Pare de fazer comparações entre pessoas. Mães que comparam filhos e ferem a vida dos filhos, e eles carregam isso para a vida inteira, comparando um filho com o outro. Entenda que cada um foi criado de uma forma única e especial. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um dom. Eu lembro que minha mãe, nós somos em 3, né? 3 filhos, eu sou a mais velha. E minha mãe sempre falava assim, e é incrível, são 3 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, foram criados exatamente do mesmo jeito, com os mesmos valores, com os mesmos ensinamentos, mas são completamente diferentes. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua habilidade. Minha mãe sempre falou isso, né? Sempre destacou isso, como que cada um é tão diferente do outro, na sua forma de pensar, nas suas reações, naquilo que gosta de fazer, né? Então minha mãe sempre teve essa sabedoria de não comparar um filho com o outro e de sempre destacar a personalidade de cada um. Né? Então, a Lidiane é essa pessoa mais calma, mais tranquila, mais alegre. A minha filha do meio já é diferente, o meu caçula é de outro jeito. Então, cada um tem um gosto, cada um gosta de trabalhar com uma coisa diferente, e ela nunca ficou comparando um filho com o outro. E nós não podemos comparar pessoas. Você fica às vezes comparando seu marido com o marido das outras. Você nem sabe como que é a vida das pessoas entre 4 paredes. E olha o quanto você fere o seu marido por ficar comparando. Ai, porque o marido da fulana é assim, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. O quanto isso é perigoso para o seu casamento, ficar comparando seu marido com os outros, se você nem sabe. A gente não sabe sobre a intimidade das pessoas.
A gente não conhece o que acontece entre quatro paredes, a realidade de dentro de uma casa. Pare de comparar a sua família com a família dos outros. Pare de comparar a sua história com a história dos outros. Ai, porque ela tem uma história tão bonita, eu queria ter uma história assim também. Isso não existe. Isso só vai paralisar você. Isso só vai impedir você de viver os planos de Deus para sua vida. A comparação destrói a alma das pessoas. Então não compare, não se compare a ninguém. E não compare uma pessoa com a outra. Toda comparação, ela é prejudicial. Se você quiser se comparar a alguém, se compare então a Jesus, mulher. Se for para se comparar a alguém, se compare a Jesus. Pare de olhar para outra e olhe para si. E aí você vai encontrar muitos motivos para ser grata e satisfeita. Você vai perceber a obra de Deus na sua vida e os milagres que você já viveu. Então, o antídoto para a comparação é uma identidade firmada em Cristo. É você entender quem você é nele. É entender que você foi feita de uma forma única e que você não tem que ser igual a ninguém. Buscar em Deus as suas habilidades. Buscar em Deus aquilo que faz você uma mulher única e incomparável. Existem coisas que só você sabe fazer, mas ninguém sabe fazer igual. Sabe aquela comida que só a sua mãe faz? Você pode comer nos melhores restaurantes, aquele mesmo prato, você pode tentar reproduzir aquele mesmo prato diversas vezes, mas nunca vai ser a mesma coisa, não é verdade? Meu marido fala que a mãe dele já é falecida. O macarrão da mãe dele é único. Ele nunca mais vai comer aquele macarrão. E por mais que ele coma em restaurantes e eu faça em casa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque cada pessoa tem o seu toque especial. Cada pessoa tem a sua forma especial de fazer as coisas. Então não dá para comparar, mulher. Não dá para continuar nos comparando, né? Se compare ao Senhor. Se compare ao Senhor. Se compare ao Senhor. Em Hebreus 12, 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então olhe para Jesus e observe o seu caráter. Olhe para o Senhor e observe, ele era humilde e manso de coração. Compare o seu comportamento com o comportamento dele, aí você pode fazer comparação. Olhe para Jesus, olhe para o comportamento dele, olhe para as ações dele, olhe para as palavras do Senhor e se compare a ele. Fala, esse é o padrão que eu devo seguir. Isso sim, nós devemos, né? Olhar para o Senhor. Não olhar para as pessoas, porque as pessoas estão fazendo, porque as pessoas estão vivendo, mas olhar para o Senhor. E olhar para nós e falar, será que está parecida? Será que eu estou parecida com Jesus? Será que o meu coração é humilde e manso como o do Senhor Jesus? Será que eu tenho o olhar dele para as pessoas? Será que eu tenho o coração, o amor que ele tinha pelas pessoas? Se for para se comparar com alguém, se compare ao Senhor Jesus. Assim você saberá como agir em todas as circunstâncias da sua vida e poderá a cada dia mais ser parecida com o nosso Senhor. Então, mulher de Deus, a lição de hoje é: elimine a comparação da sua vida. Pare de comparar a sua história, a sua trajetória e viva o processo que o Senhor tem para você. Viva a sua história em Deus, a sua jornada em Deus, a sua caminhada em Deus. Pare de se comparar com as outras pessoas e se entregue à obra que o Senhor ainda quer realizar na sua vida. A comparação está impedindo exatamente isso, que você se desenvolva em Deus, que você se aperfeiçoe em Cristo, porque você está sempre preocupado com o outro.
o versículo que nós lemos lá no início da live em Gálatas. Vou voltar lá para ler novamente Gálatas 6:4, fala que deixa muito claro que cada um precisa prestar atenção no seu próprio trabalho. Ou seja, na sua própria vida. Preste atenção na sua vida, na sua evolução, no seu aperfeiçoamento do caráter. E aí você não vai precisar se comparar a mais ninguém. Tenha sua identidade firmada em Cristo. Saiba quem você é no Senhor. E aí você não vai correr risco de cair em comparações. E quando alguém te comparar, você vai rejeitar isso na sua vida. Porque você vai ter a paz de fazer tudo muito bem feito. De fazer as coisas com excelência. E de entregar o seu melhor, sabendo que você é única. Talvez aquilo que você fez não sirva para uma pessoa, mas serve para outra. Né? Eu sei que tem muitas mulheres que gostam de me ouvir, que gostam da minha voz, gostam do meu jeito de falar, mas tem mulher que não gosta, se identifica com outro tipo de ministra, de influenciadora, de professora, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque Deus me fez dessa forma única para alcançar determinado tipo de pessoas. Existem pessoas que eu nunca irei alcançar, mas que outras vão alcançar. Entende? É sobre isso. É sobre isso. Então entenda, quando o Senhor te chamar para uma obra, não se compare a ninguém, não tente ser igual a ninguém, seja você mesma, seja o que Deus criou você para ser. E elimine, se liberta da comparação, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então? Pai, obrigada pela sua palavra que nos liberta, que nos faz viver as tuas promessas, que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento e nos liberta de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de intimidade contigo. Pedimos perdão, Senhor, por todo tipo de comparação que já fizemos na nossa vida, quando nos comparamos a pessoas, quando comparamos uma pessoa com a outra. Nos faz entender hoje, Senhor, o quanto nós somos únicas, o quanto, Pai, nós somos raras, Senhor, o quanto o Senhor fez cada uma de uma forma incomparável e maravilhosa. Obrigada, Pai, por nos ter feito assim, cada uma com uma personalidade, cada uma com temperamento, cada uma com uma habilidade. Que nós possamos saber valorizar aquilo que o Senhor criou em nós. E que nós possamos usar tudo que o Senhor fez para o Teu reino, para a expansão do Teu reino aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Saiba valorizar aquilo que Deus já te entregou. Saiba valorizar aquilo de único que o Senhor te deu, aquilo de único que você tem. Amém? Essa foi a nossa live sobre comparação. Na quarta-feira nós voltamos com mais um devocional, Vencendo Venenos da Alma. Um beijo no seu coração e até lá!